Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início ao nosso curso de promotor de vendas. Muito bem. Bom, a nossa aula 1, a gente vai começar falando, o que faz o promotor de vendas. Bom, o promotor de vendas é um profissional que cuida da arrumação das prateleiras, acompanha a rotatividade de mercadoria e prepara a melhor exposição de produtos, no ponto de venda. Isso pode acontecer em estandes de feiras, eventos, shopping centers e supermercados, sempre orientado pelas diretrizes de exposição estabelecidas pela indústria, não é? Olha só, o pessoal não costuma às vezes confundir o promotor de vendas com um representante de vendas. O representante vai lá representando aquela empresa, né? Aquela, vamos dizer assim, mercadoria, para tirar um pedido de compra. Não, o promotor não, ele faz promover a venda daquele produto, tá? Ele faz exposição de produtos, seja em feiras, né, eventos, ou shopping center, ou mesmo supermercados, certo? Então, sempre ele vai seguir as diretrizes da indústria. É possível para um promotor de vendas traçar um plano de carreira visando alçar posições como assistente de marketing, assistente de vendas, consultor de vendas, podendo chegar a funções gerenciais. Para isso, precisa investir em seu desenvolvimento profissional, fazendo cursos de capacitação ou acompanhando, blogs especializados em trade marketing. A gente vai falar já mais adiante o que é o trade marketing, tá? Então você pode traçar um plano de carreira. É uma área muito boa, tá? Infelizmente nem todo mundo reconhece a área boa. Você entra numa empresa de grande porte aí, de uma marca conhecida como LG, Sony, Samsung, né? Entre outras, você tá bem. É claro que tem as marcas inferiores, e eu falei aqui só eletrodoméstico, né? Mas tem as marcas como Mage, comida, né? Da Elma Chips, a Unilever, né, produtos de limpeza e entre outras aqui que a gente vai falar durante o nosso curso, certo? Paga-se até razoavelmente bem, depende da empresa. Então a base salarial, falei de dinheiro, vamos a ele, né? No cargo de promotor de vendas, se inicia ganhando em torno de R$ 1.134 e pode vir a ganhar até 1.710. A média salarial para promotor de vendas no Brasil é de 1.360. A média, para explicar isso, ninguém ficar com dúvida, é a seguinte: ele faz quanto se paga em cada estado, depois soma tudo, né? O quanto, por exemplo, quanto paga na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, soma tudo, cada estado, depois divide pelo número de estados, que é 27, né? 26 mais o Distrito Federal, certo? E aí você vai ter o valor médio a 1.360, sendo que em algumas capitais vai se pagar mais, outros vai se pagar menos. Ele fala ali de pode vir a ganhar 1.710, mas isso pode ser bem mais, viu? Porque depende da empresa para a qual você presta serviço, as premiações e tudo mais, que a gente vai falar também dentro do nosso conteúdo. Então, base salarial. O objetivo do curso. Pronto. Capacitar o profissional para promover de forma ética a venda de produtos ou serviços utilizando ferramentas de merchandising, tá? Princípios de logística e de operação no ponto de venda, comunicação assertiva e relacionamento adequado com os diversos tipos de cliente, visando a maximização de resultados. O curso prepara o aluno para atuar como promotor de vendas ou assumir outras funções numa organização varejista, tá? Ou em áreas de marketing de outros segmentos mercadológicos. A metodologia é totalmente teórica e focada nas necessidades, do mercado, e as estratégias de comunicação são trabalhadas com muita intensidade em todo o programa, né? Em todo o nosso conteúdo. Seguindo. O panorama de mercado. Aqui, vamos lá. Panorama de mercado. Atualmente trava-se uma verdadeira batalha nos pontos de venda pela atenção e preferência do consumidor. As marcas disputam espaço na tentativa de serem, preferidas no momento da compra. Os fabricantes de produtos vêm ser obrigados a utilizar outras estratégias, além da simples disposição de suas mercadorias em gôndolas e prateleiras. E a gente vê isso, né? Você chega lá, nem sempre a mercadoria só está lá na prateleira. Às vezes ela está numa ilha, numa pilha, né? Montado com enfeite, com balão. O promotor está ali para mostrar o produto, mostrar como é que ele funciona, não é? Então realmente trava-se uma batalha, né, no campo, nos pontos de venda. É neste cenário que ganha a importância
né? A figura do promotor de vendas, responsabilizando-se pelo corpo a corpo, ele tem aquele contato direto ali com o cliente, tá? Com o consumidor em lojas de varejo, feiras também promocionais ou outros locais que exijam a apresentação profissional de produtos e serviços, seja por meio da comunicação oral, seja, né, pela arrumação física, que é a organização, né, como fica bonito o produto, utilizando o conceito de decoração e do visual de merchandising. Olha só, às vezes o pessoal diz assim, o promotor é um vendedor. Não deixa de ser. Só que ele é um vendedor diferenciado. Porque assim, você é promotor de vendas e você vai até a loja, sei lá, G Barbosa para fazer o trabalho, né? De expor o produto lá da marca que você representa. O vendedor da loja, ele tem que saber um pouquinho de cada produto. Ele tem que conhecer um pouco de cada produto. Ou seja, são muitos produtos, ele tem que saber um pouquinho de muita coisa. Já o promotor não, ele sabe muita coisa de poucos produtos, não é? Apesar que tem marca que tem muitos produtos, mas mesmo assim, resumindo, imagina assim, eu sou vendedor de uma loja de eletrodoméstico. Eu tenho que conhecer um pouquinho da televisão Samsung, um pouquinho da LG, um pouquinho da Sony, um pouquinho da Panasonic, um pouquinho da Philips e daí por diante. Já você aí é promotor de vendas da marca LG. Você tem que saber somente da TV LG. Entendeu? Aonde eu quero chegar é que o vendedor tem que saber um pouquinho de muitas coisas, já o promotor sabe muito de poucas coisas. Então é mais fácil, tá? Então o corpo a corpo até para ele apresentar melhor o produto. O professor Marcos aqui já foi vendedor, já vendi, trabalhei em loja de eletrodoméstica, trabalhei com vendas de forma geral, já vendi tecido, malha, apostila, já pintei um bocado aí, trabalhando na área de vendas. Então, eu me aproveitava muito do promotor, no bom sentido, de quando ele estava na loja para aprender com ele. Né? O promotor ensina bastante. Promotores de venda são profissionais contratados pelo produtor, né, em regime permanente ou temporário, que tem a função de dar maior destaque aos produtos ou às promoções que estão sendo realizadas. A maior parte de seu trabalho é realizada no ponto de venda, né, onde está sendo vendido, mas atua também em residências, locais públicos e empresas cabendo. Cabe ao promotor expor o produto buscando a maior visibilidade da marca, né? Ele tem que expor e fazer com quanto mais a marca ou o produto, né, for visto, melhor para a marca, né, que vai vender mais. Substituir as unidades defeituosas do produto. Tem produto com defeito sendo exposto lá na prateleira, substitui, tira e põe um produto em perfeitas condições de venda. Limpar as embalagens sujas, tá? Instalar os materiais de merchandising, aí eu vou falar dos materiais de merchandising, né, como bandeirolas, bolas de assopro, adesivos, entre outros, que a gente vai falar mais adiante. Montar pontos promocionais extras na loja, também vamos falar disso, tá? Divulgar promoções no ponto de venda, distribuir amostras ou material promocional e levantar informações sobre os concorrentes. É importante que você levante informações, né, sobre o concorrente. Se a TV da sua marca, eu estou sempre falando TV, gente, pode ser qualquer outro produto, seja o sabão em pó, seja o arroz, seja o feijão, seja o óleo, seja o refrigerante, seja a cerveja, o produto que você estiver, né, trabalhando, você deve saber qual preço pratica o concorrente, o que é que ele tem também ali que possa superar o seu, né? Deve levantar informações, conhecer do produto do concorrente. Por que os clientes procuram outros estabelecimentos? Aí vamos a uma pequena pesquisa aqui, ó. Pesquisas revelam que 82% dos clientes das empresas fogem delas por problemas relacionados à postura de atendimento. Né? O atendimento, a excelência no atendimento é que faz com que a gente compre. Numa escala decrescente de importância, podemos observar os seguintes percentuais. Aí você tem essa tabelinha, né? 68% dos clientes fogem das empresas por problemas de postura no atendimento, ou seja, não teve um atendimento adequado. 14% fogem por não terem suas reclamações atendidas. Reclamou, mas não foi atendido, ele deixa de ir ao local. 9% foge pelo preço e 9% foge por competição, né? Mudança de endereço ou morte. Ele deixa de ir lá porque morreu, não pode mais ir na loja, não é? Ou porque ele mudou de endereço, não está mais naquele local, ou foge, né, da competição. Então você vê que a maioria está relacionado ao atendimento, né? O cliente deixa de frequentar o local por problemas no atendimento. O atendimento ruim, meu amigo, acaba com qualquer empresa.
Vamos lá, marketing de varejo e promoção de vendas. O varejo brasileiro é um pouco da história. Então vamos lá, que é uma coisa breve. Surgiu no século XIX. As vendas eram exercidas, né, por mascate. Eu não sei como é que você que está aí me assistindo, conhece, mas o mascate ia de porta em porta. Ainda tem isso hoje, o pessoal, ó, tem lugar que chama de prestanista, né? O pessoal passa vendendo com a cartelinha. Ele vende toda semana, ou por mês, ou quanto você acertar, ele passa lá para cobrar, com um carrinho empurrando, ou uma carrocinha, ou num carro fechado também. Então, os primeiros estabelecimentos comerciais. Tínhamos a Casa Maçom com dois S, viu? Não é maçom da rede de maçom, não. De 1871 no Rio de Janeiro. Tem as Casas Pernambucanas, de 1906. Esse nome aí em francês é Etablissement Mestre. Aí o professor não é bom de francês, não, viu? Que é a Mesbla. Já acabou, 1912. Eu ainda alcancei a Mesbla em Salvador. 1912, Rio de Janeiro. E o Mapping, que ainda existe, né, em São Paulo desde 1913. Então, os primeiros estabelecimentos. O abastecimento alimentar. Com a rápida urbanização, né, do país e a entrada de milhares de imigrantes, o maior problema do varejo brasileiro do início do século era o abastecimento alimentar. A falta de mercados e da mínima infraestrutura para escoamento da produção agrícola do interior, né, levava à revolta contra os obsoletos varejistas de alimentos. A situação se agravou com a Primeira Guerra Mundial, né, e com a escassez de gêneros alimentícios importados. Então, por conta da guerra, os alimentos deixaram de chegar ao país. E o escoamento da produção agrícola até a cidade era difícil. Então, esses pequenos estabelecimentos, né, não conseguiam dar conta de suprir, de ter mercadoria suficiente para atender a população. Aí o Comissariado de Alimentação Pública, 1918, criado para intervir e controlar o abastecimento, para evitar o conflito social, preparava tabelas, fixava os preços dos gêneros alimentícios e definia isenções fiscais para alimentos de consumo popular, como arroz, feijão e charque. Não é? Era um tabelamento de preço para não ter uma diferença muito grande entre os estabelecimentos. Gente que gosta de explorar, porque brasileiro é isso, ó, é antigo. Viu a oportunidade, ele quer meter a faca, né? Quer cobrar mais caro. Aí, em 1920, a Superintendência de Abastecimento, transformação do comissariado, né, o anterior, ampliando seu raio de ação. Comprava alimentos para distribuir à população carente, além de promover a constituição de cooperativas. Tá? Então, tinha as cooperativas para poder distribuir os alimentos. Década de 40, o Estado Novo adaptou a legislação utilizada para controlar o abastecimento no período da Segunda Guerra Mundial, estendendo-a, né, às massas urbanas. Nos anos 50, o governo Dutra criou por lei a Comissão Federal de Abastecimento a Preços, a COFAP, tá? Para controlar o abastecimento, fixar preços e punir os responsáveis por abusos. Tudo isso, gente, que está sendo dito aí, foi a evolução para ter um controle da distribuição do alimento e o controle de preço, né? Para evitar abuso. Você vê que quando uma mercadoria está escassa, não é? Você vai ao supermercado e está lá, às vezes uma tabelinha assim, permitido somente tantas unidades por pessoa, para evitar. Por exemplo, quando começou a pandemia, todo mundo correu para comprar máscara, álcool gel. As prateleiras esvaziaram, né? Ficou vazia. Então, teve estabelecimento que tabelou, né? Colocou lá, somente tantas unidades por pessoa. Certo? Nos anos 60, a COFAP foi substituída pela Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, tá? A Companhia Brasileira de Alimentos, a COBAL, e a Companhia Brasileira de Armazenagem, a Cibrazen. Nos anos 70, o Estado diretamente na comercialização com as CEASAs, que a gente conhece até hoje, né? Entreposto no varejo com a rede Somar. E nos anos 90, o Brasil conviveu com a intervenção pública no comércio de alimentos, quando foram eliminados os tabelamentos de preços e as cotas de vendas. As inovações. O mapping foi extremamente inovador para o varejo brasileiro. Já na década de 20, se popularizou entre os paulistanos, vendendo por catálogo e realizando liquidações com ampla publicidade em jornais. Ele anunciava no jornal, né, e fazia a liquidação, e a venda era por catálogo. O moderno varejo só se instalou no Brasil nos anos 50, tá? Com a Sears em 1949, com 2 lojas em São Paulo, né? E uma no Rio. E uma no Rio, isso mesmo. A Mesbla, Pirani e a Eletroradiobras. É tudo coisa das antigas, né? Mas é para a gente ver como foi crescendo. A Sears instalou a sua primeira loja em São Paulo, a mais de 4 quilômetros do centro da cidade,
o que era um exagero para a época. Tinha como característica principal o autosserviço. Gente, autosserviço é o serviço que a gente conhece até hoje, que você vai lá, pega seu produto, bota no carrinho e você vai para o caixa. Ninguém precisa lhe atender, é autosserviço. Você mesmo, né, se atende. Era uma novidade. Caixas registradoras modernas e assistência técnica da própria loja para os eletrodomésticos que comercializava. A Sears, né, é uma empresa aí que já tinha isso. Seu estabelecimento e o centro automotivo agregava mais um serviço à nova clientela, né, motorizada. Aqueles que possuíam o carro também tinha isso já dentro, né, dessa loja. O primeiro supermercado brasileiro foi o Sirva-se, que, né, se instalou em São Paulo em 1953 e pertencia a Souza Cruz. Somente em 1968, os supermercados foram reconhecidos oficialmente como uma categoria diferenciada de varejo de alimentos. Que antes disso era só pequenos estabelecimentos, né? E o super, já está dizendo supermercado, não era um mercado pequeno, era um supermercado, certo? Bom, varejo, conceitos e definições. Varejo é a unidade de negócio que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente ao consumidor, né, final. Por exemplo, sei lá, o G Barbosa compra do fabricante, né, ou de atacadistas e revende, né, direto para o consumidor final. A essência do varejo é a comercialização ao consumidor final. Estabelecimentos são considerados varejistas quando mais de 50% de suas operações são decorrentes de vendas a varejo. Se ele tem mais de 50%, né, das suas vendas no varejo, então ele é considerado um estabelecimento varejista. Para ficar mais claro, algumas regiões assim, fulano vende a retalho, ele vende de pouca quantidade, então ele é varejista. O atacadista vende o quê? Fardo, caixa fechada. Tá a diferença aí do varejista para o atacadista. Bom, tem o varejista e o intermediário. Vamos lá. Principais funções de um varejista. Compras. Né? Ele comprar uma variedade de produtos de um ou mais vendedores para revender. Esse é o varejista intermediário. Tem a vendas, promover e comercializar o produto junto aos clientes potenciais. Não é fazendo comercial, propaganda. Seleção, fazer um sortimento de produtos, geralmente interrelacionados para clientes potenciais. Então você tem que ver qual é o ramo de negócio que você vai se meter para saber qual o sortimento de tipo de produto, né? Financiamento, oferecer crédito a clientes para facilitar a transação. Às vezes tem o cartão da loja, né? Ou vende no crediário, vende no cheque. E o armazenamento, proteger o produto e manter estoques para oferecer melhores, né, serviços ao consumidor. Porque você não pode anunciar uma promoção e o cliente ir para a loja e chega lá e não tem o produto, né? Tem que ter armazenamento. Ainda dentro das principais funções. Distribuição, comprar em grande quantidade e distribuir em quantidades desejadas, né, pelos clientes. O cliente vai lá, quero comprar 5 kg de arroz. Ah, não tem não, tem pouco, só pode levar um. Aí, pô, tem que ter quantidade suficiente, né? Controle de qualidade, avaliar a qualidade dos produtos e ajudar no seu melhoramento. Tá? Melhorar o produto. Como é que eu posso melhorar se eu não fabrico? Reclamar com o fabricante, né? Solicitar a melhora do produto. Transporte, movimentação física do produtor ao consumidor. Ele é intermediário, né? Do produtor até chegar ao consumidor. O transporte é com ele, é função do varejista. Informações de marketing, né? Prestar informação aos fabricantes sobre condições de mercado, incluindo volume de vendas, tendências de moda e condições de preço. O varejista, o estabelecimento varejista deve passar essas informações aí para o produtor, né, para o fabricante, para ele ter uma ideia e saber se ele deve continuar fabricando mais ou se ele deve mudar. Por isso que ele diz, ó, qual a quantidade de vendas que você faz do produto dele, qual é a tendência de moda, se for. Não importa, que tudo é moda. Moda não é só relativo à roupa, não. Tá na moda usar telefone, sei lá, smartphone. Tá na moda, claro, né? Hoje só tem, ainda existe alguns outros que é de teclado, mas a maioria é smartphone. Tá na moda usar televisão, mini televisão. Tá na moda usar antena de não sei o que. Tudo é moda, né? Então você orienta isso ao produtor. Riscos, absorver riscos de negócios, especialmente riscos de manutenção de estoque, né? Obsolescência de produtos e inadimplência por parte dos consumidores. Assume o risco, né? Você compra uma quantidade de produtos e não vender, meu filho, você fica com prejuízo. Ou você vende pelo preço de custo, que é para poder recuperar o dinheiro que você
Investiu, então vai perder, né, dinheiro, certo? Aí o varejista. O promotor deve conhecer isso, saber para também ajudar a empresa, tá? Temos o marketing de varejo, que é o trade marketing. Atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores. O varejo inclui as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais. Não é? Então, o trade marketing é responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores. O cliente chega perguntando demais por um produto, a obrigação do estabelecimento é providenciar, né, aquele produto para se ter na empresa, na loja. Os canais de distribuição no varejo. Temos os níveis de canais. Temos assim, ó, fabricante, varejo, público final. Temos o fabricante, que passa para o atacadista, que passa para o varejista, que chega ao público final. E temos o fabricante, que passa para uma empresa distribuidora, que passa para o atacado, para o atacadista, que passa para o varejo até chegar ao público final. Tem essas pontes aí da mercadoria, tá? A mercadoria pode passar por vários canais, do fabricante, né? Primeiro para o varejo e direto para o público final, ou essa ponte toda aí que a gente falou. Mais comumente, o fabricante vende para o atacado, tá? E para o grande varejo, ficando o pequeno e médio varejo sob a responsabilidade do atacadista. Aquele mercadinho da esquina que tem aí perto da sua casa, ele é o pequeno ou médio, né, varejo. Ele aí compra no atacadista para poder revender. Ele não compra direto do fabricante, entendeu? Funciona assim. Já os grandes varejistas, vamos pegar aí o Grupo Pão de Açúcar, G Barbosa, Carrefour, entre outros. Ele aí é um grande varejista, ele compra direto do fabricante, tá? Para depois chegar ao consumidor final. Canal de atacado. Vamos lá. No atacado, a compra é efetuada do fabricante, né, em grandes quantidades. São formados grandes estoques e a revenda é feita, em sua maioria, para o varejo. Então, atacadistas e distribuidores diferenciam-se pelo vínculo que possui com a indústria. Então, atenção. O atacado, ele trabalha com grande número de fornecedores. Então, tem vários fornecedores, certo? O interesse de trabalhar com produtos de alto giro e venda fácil. O interesse dele é trabalhar com produto que, ó, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Não quer, ele não tem, o atacadista não tem interesse em produto que fique parado. A equipe de vendas trabalha com um número elevado de itens, né? Mais de 1.000. Ele não trabalha com pouca coisa, o atacadista, com mais de 1.000 itens, né? Quantidade de um só, 1.000 itens. Arroz, feijão, açúcar, café e daí por diante. Mais de 1.000 itens. O interesse em vender para clientes mais representativos em sua área de atuação. Então, ele procura, se ele trabalha com produtos de mercearia, né? Como eu citei aqui, arroz, feijão, ele vai procurar ter clientes que tem um mercadinho, né, que a gente chama, para poder repassar. Não presta serviço de merchandising, né, para seus fornecedores, ou seja, ele não faz propaganda de produto. Tá? Aí quem compra é que tem que fazer a propaganda. O custo operacional geralmente é menor, é pouca gente que ele tem, custo de operação, fabricante, para ele e dele para o varejista, né, que vai fazer a venda. E as estruturas logísticas, né, que são robustas, são grandes galpões, tá? Então não tem nenhum tipo de exclusividade. Resumindo, ele pega de de várias empresas, né, de vários fabricantes. Já o distribuidor trabalha com um número reduzido de fornecedores. Então ele é distribuidor, então poucos fornecedores, vamos dizer assim, tá? Com poucas indústrias ele trabalha. Tem compromisso de vender a linha completa de produtos, né, de seus fornecedores. Por exemplo, eu sou o distribuidor de produtos da Maratá, marca Maratá. Então eu trabalho com a linha completa, tudo da Maratá. Café, óleo, vinagre, que mais da Maratá? Molho, entre outros, certo? Tendem a separar equipes caso o número de itens chegue a 600, né? A 600. Então, o número de itens é pequeno, mas se o número de itens subir, ele tende a separar equipes para poder cuidar disso. O compromisso de ter atuação, né? O
compromisso de ter atuação que chama pente fino, cobrindo todos os pontos de venda do setor, tá, mercearia de interesse de seus fornecedores. Gente, desculpe, professor, começou a gravar aqui, eu não gosto de fazer corte, aí eu fiquei sem esqueci o óculos, tá? E não tenho como buscar ele nesse momento, que não ficou aqui, não está aqui em casa. Então, seguindo, compromisso de ter atuação, tá? Um pente fino, cobrindo todos os pontos de venda do setor mercearia de interesse de seus fornecedores. Então, todo mundo que trabalha com mercearia, por exemplo, ele vai fazer um pente fino para cobrir, para poder fazer a distribuição. Presta serviço de merchandising, né, para seus fornecedores, o distribuidor, ele faz a propaganda, ele presta esse serviço. O custo operacional é maior, tá? Distribuindo para... Imagine uma empresa que distribui mercadoria para o país inteiro, né? Então o custo é maior. Estrutura logística mais simples também, certo? Ele tem exclusividade de produtos e exclusividade de território, certo? Aí é o distribuidor e o atacadista. Os canais de distribuição. Depende do tipo de produto, estrutura do mercado, capacidade dos intermediários, né, que é o varejista, e recursos da empresa. A distribuição envolve basicamente duas áreas de decisões. Distribuição física, que são considerados transporte, armazenagem e distribuição. Enfim, é a parte logística que envolve o produto. E tem os canais de distribuição. Na determinação do canal, considera-se os caminhos que os produtos devem seguir até chegar ao consumidor. Vamos falar deles. Bom, fatores que afetam as decisões sobre canais. Produto, principal influenciador da estratégia, né, do canal de distribuição. Se um produto atenção, viu esse exemplo. Se um produto tecnologicamente complexo, cuja venda depende de vendedores especializados, deve ser distribuído por um canal curto, né, sem ou com poucos intermediários, pois quanto mais intermediários, maior transferência de informações, o que pode prejudicar o processo de comunicação. Se o produto é muito complexo, ele tem muita informação para ser passada, então ele tem que sair de um ponto direto para o outro, já o ponto de venda, né, do fabricante direto para o consumidor, porque não fica passando uma informação para outro, para outro, para outro. Aquela história do telefone sem fio, né? Começa com uma coisa e termina com outra lá na ponta, e não pode em relação ao produto. Então, aí foi um exemplo. Seguindo, um produto perecível deve seguir um canal mais curto, afinal, se ficar o tempo armazenado, passando de intermediário para intermediário, pode chegar, né, deteriorado ao destino. Um produto de preço elevado, outro exemplo, direcionado à classe A, pessoal que tem mais condições, com o objetivo de proporcionar status, também deverá seguir um canal mais curto como propósito de limitar sua distribuição. Vamos pegar exemplo aí, iPhone. Não é todo lugar que você encontra iPhone para comprar, não é? Então ele vai direto do fabricante para o consumidor. Preço elevado e a distribuição é limitada. São poucas as lojas que você encontra aí o iPhone. Um produto popular dirigido, né, para um grande público poderá seguir canal mais longo, com vários intermediários visando a sua massificação. Então, quando um produto é muito popular, ou seja, mais barato, ele vai passar por vários canais, ou um canal mais longo, né, de intermediário para intermediário, até chegar ao consumidor final, visando a sua massificação. Os intermediários. Se um fabricante de produtos tecnologicamente complexo constatar que no seu ramo de atuação existem distribuidores independentes, né, com os requisitos necessários, né, para a venda, ele poderá optar pela distribuição através desses intermediários. Então, muitas vezes, porém, os fabricantes, né, pela ausência de distribuidores especializados em sua área de atuação, deixam de distribuir certos produtos mais complexos através de intermediários, preferindo fazer diretamente, né? Então, se ele encontra distribuidores independentes com o requisito necessário à venda, ele pode optar por essa distribuição aí, por esses intermediários, para ficar mais fácil, né? O mercado. O mercado concentrado pode determinar uma estratégia de venda direta, devido à facilidade de contactar os consumidores próximos. Um mercado onde os consumidores estão muito espalhados pode determinar uma estratégia de canal mais longo, né? Se o público está espalhado, então você tem que ter um canal mais longo. Mudanças de hábitos de compra também são consideráveis, né, consideráveis determinantes para a decisão de canal. Exemplo, alguns produtos que eram vendidos somente em farmácias, como analgésicos, antiácidos e, né,
esparadrapo hoje podem ser encontrados em supermercados. Então, o público não é concentrado só na farmácia, ele é espalhado. Então, você tem que ter um canal mais longo para ter mais lugares que tenha esse tipo de produto. Aqui nós temos aqui o marketing, né, o mix do varejo. Então, produto, que aí a gente vai ter as características dele, os benefícios, as opções, as marcas e os serviços agregados do produto. O ponto da venda do produto, que é a localização, a área de influência, as filiais, os horários de funcionamento. E a apresentação desse produto, né? Que é o layout, a atmosfera e a sinalização. A gente vai falar disso, certo? Tem o preço, nível de preço, desconto, crédito, estratégias, política de preço e cobrança. Promoção, propaganda. E isso aqui, professor, está fazendo uma leitura rápida porque a gente vai falar de cada ponto desse aí, viu? A promoção, a propaganda, promoções, relações públicas, merchandising e o marketing direto. Tudo isso, gente, a setinha aponta, né? Direcionado para o público-alvo, certo? E o pessoal, que é o perfil do pessoal que atende, o atendimento, a recrutação e seleção e a remuneração e treinamento. Vamos lá. Produto, né? Produto. O varejista deve decidir sobre a composição da linha de produtos, escolha de fornecedores, marcas, variedade de modelos e tamanhos, né? E diversos serviços agregados à linha de mercadorias. Ajuste de roupa, treinamento, peça de reposição e acessórios diversos. O produto deve, né, dispor disso. Deve ter várias marcas, variedade de modelos e tamanho diverso. Além disso, serviço agregado à linha de mercadoria. Você vende roupa, aí você tem um serviço como o ajuste para roupa, né? Peça de reposição e acessórios diversos para aquela mercadoria. Você vende, por exemplo, vamos pegar o celular, você tem o celular, você tem a capinha do celular, você tem fone, né, especial para celular, microfone, porque hoje o pessoal que grava muito, por exemplo, o professor grava videoaula usando um celular, certo? Eu uso um microfone especial, vocês não veem aí, mas ele está conectado ao aparelho em cima da mesa, não é? Então, você consegue, então, tudo isso é acessório, reposição e acessórios diversos. O preço. O varejista deve decidir sua política de preços em função do público-alvo que pretende atingir, né, e do serviço a oferecer. Então, eu tenho que ver qual é meu público, qual o preço que eu vou fazer. Se oferecer serviços diferenciados, atendimento personalizado, instalações luxuosas, linha de mercadorias completa e etc., deve ter preço e margens mais elevados. Se eu vou gastar mais, né, eu tenho que cobrar mais caro também, para suportar a estrutura de custo, né, que é mais pesada. Uma coisa é você vender na mercearia 1 quilo de arroz. Outra coisa é você vender o mesmo quilo de arroz no supermercado dentro do shopping. O custo é mais elevado? É. Ar-condicionado, todo o conforto. Então termina sendo um pouco mais caro do que na loja de rua. Né? Se desejar o público preocupado em comprar preços baixos, terá de buscar redução de custo oferecendo, né, menos serviços. Então, se você quer mais barato, você, por exemplo, professor faz curso presencial também. Dependendo da cidade onde eu visite para levar os cursos, se a estrutura... quanto mais pessoas eu tenho em sala de aula, eu consigo fazer um preço menor. Às vezes eu crio uma promoção de última hora, né? Eu tenho o preço fixo. Mas, por exemplo, se na cidade for me oferecido, né, a parceria, sei lá, com um sindicato, ele me dá hospedagem, alimentação, eu não tenho custo com isso, então eu posso reduzir o valor do custo do certificado. Funciona sempre assim, qualquer comércio, né? Se você tem grande demanda, grande procura, dá para baixar o preço. Mas se você tem a procura baixa e o seu custo é alto, então o preço tem que subir também. Ponto. Por representar pesados investimentos, a escolha do ponto para a instalação da loja é sempre uma tarefa difícil no varejo. Aí, em relação a preço também, né? Quando eu estou na capital, na sede da empresa, lá eu tenho, ó, funcionário para pagar, telefone, internet, água, luz, imposto da prefeitura, imposto do estado, imposto do governo federal, tudo isso eu tenho que pagar. Mas quando eu levo o curso para uma cidade do interior, onde eu pego o espaço lá alugado ou que seja cedido, qual o custo que eu tenho em relação a isso? Nenhum, zero. Então o preço cai, não é? Então, ó, cada loja tem sua área de influência capaz de atrair clientes. O varejista deve considerar o ponto em função da população, né, próxima a residente, horário de funcionamento e número de filiais por região, né, bairro, zona, cidade, etc. Então, você tem que ver qual é o movimento do local, que aí por isso você vê que tem estabelecimento que fica até a meia-noite, outros fecham cedo, porque o local não tem tanto movimento.
Ou ele abre mais tarde porque de manhã cedo não tem movimento. Ou ele fecha na hora do almoço porque naquele horário também não tem movimento. Né? Tudo isso é em relação ao ponto. Promoção. O varejista deve definir os meios para divulgar a loja. Aí estamos falando de promoção, de promover, né? O varejista deve definir os meios para divulgar a loja. Hoje são vários. Tem o carro de som, tem o panfleto, tem o Facebook, tem o Instagram, né? Aí ele fala da propaganda. Folhetos, jornais, revistas, televisão, rádio e etc. Atrair reportagens e matérias jornalísticas sobre sua loja, certo? Promoções com brindes, sorteios e descontos e realizar ações de marketing direto, que é malas diretas e telemarketing. Mala direta é pelo correio e o telemarketing vocês já conhecem, é aquela ligação para oferecer o produto. A apresentação. O desenho da loja, decoração, layout, cores e iluminação. Espaço físico, a gente vai falar disso também separadamente no nosso conteúdo, provocam reações e transmitem impressões aos clientes, que percebem a proposta da loja, mesmo inconscientemente, e avaliam frente, né, às suas expectativas. O jeito que a loja apresenta o produto causa uma boa impressão para a gente, mesmo que inconsciente. Cabe ao varejista adequar a apresentação da loja ao público-alvo e ao conceito de loja que pretende fixar. Sobre o pessoal, nos varejistas mais automatizados ou nos que trabalham com venda por autosserviço, existe sempre a necessidade de adequar o perfil de seus funcionários e o nível de atendimento oferecido às expectativas do público-alvo. Como envolve relacionamento humano, a conscientização individual talvez seja o componente do marketing mix mais difícil de ser otimizado, gastando-se mais energia e dedicação. A gente tem que quando vai relação entre pessoas, tem que conscientizar individualmente, né? A cada pessoa que trabalha ali e cada cliente. Bom, o autosserviço é o sistema no qual o consumidor pega e leva a mercadoria. Eu já expliquei isso, né? A seleção assistida é o sistema no qual o consumidor faz a seleção dos produtos que quer adquirir, auxiliado por um vendedor. Loja de roupa, por exemplo, né? Calçados também, o cliente escolhe, né? Ele seleciona ele seleciona sendo ajudado por um atendente ou por um vendedor. Bom, para nós encerrarmos, gente, a primeira aula, para que vocês não se espantem, ela é assim mesmo um pouco de história explicando e dando conceito. A gente vai chegar na parte que é, assim, vamos dizer, mais interessante ainda, tá? Não que essa não seja, é interessante também, mas a parte mais interessante, né, em si. A gente tem que conhecer isso, porque se você não conhecer isso, você não consegue fazer nada no ponto de venda. Você vai ficar lá assim, e agora eu vou para onde? Faço o quê? Certo? Então vamos lá. No Brasil, principais formatos de varejo. Então temos o formato e características, certo? Tem as lojas de departamentos, como exemplo, C&A ou Renner, Riachuelo, Líder, localizados no centro de grandes áreas urbanas ou em shopping centers, né? A variedade de linhas em diferentes departamentos. Aí tem infantil, né? Aí tem infantil, masculino, feminino. Parte dos produtos são oferecidos pelo sistema de autosserviço. Você vai lá e se atende, né? Enquanto que outros predominam o uso de vendedores ou demonstradores. Você entra na C&A, tem o balcão de celulares, mas que você precisa de alguém para te atender. Ou perfumes, né? Já a parte de roupa, você vai lá, escolhe o que você quer, vai no provador, prova. Se for legal, você vai para o caixa, paga, é autosserviço, e outros você precisar de auxílio. Tem as lojas de especialidades, médios ou pequenos estabelecimentos, localizados em centros comerciais de rua ou shopping center. Exemplo, Água de Cheiro, H-Ster, que é joias, né, bijuterias, e o Boticário também. Grande incidência de franquias. Franquia é isso, viu? Boticário é franquia. Né? Então, Água de Cheiro também. Oferece atendimento personalizado. Você percebe que o atendimento é personalizado, né? No centro da Boticário, por exemplo. Cadeias de lojas. Aí é aquela que tem uma rede, como Casas Bahia, a Telerio, aí lá do Rio de Janeiro, mas Casas Bahia é um exemplo que está espalhado no país. Controle centralizado, o poder de compra, né, combinado, e a especialização com pouca flexibilidade quanto à prestação de serviços, preços e promoções. O preço não tem muita flexibilidade, é aquele preço que acabou. Supermercados, aí Pão de Açúcar, o Zona Sul, o G Barbosa, Carrefour, entre outros. Venda predominantemente de alimentos frescos, né? Mercearia, artigo de higiene e limpeza. O alto giro e baixa margem. Gente, alto giro, mercadoria entra e sai,
e a margem de lucro é pequena. Ele ganha porque a quantidade de venda de produtos é alta. Então, né, a margem é pequena de lucro, mas ele ganha. Mantém preços competitivos, né? Autosserviço com área de venda superior a 350 metros quadrados. São lojas grandes, né? Não são pequenas. Tem o hipermercado. Carrefour, Extra, Sendas, venda de alimentos, artigos de higiene, limpeza, né? Eletrodoméstico, vestuário, artigos para o lar, que normalmente no supermercado não tem esses itens aí, como eletrodoméstico e vestuário. Alto giro e baixa margem, também autosserviço com superfície de venda superior, né, o tamanho de 5.000 metros quadrados. Tá? O serviço ao consumidor também ele tem no hipermercado. Temos os clubes de compra como macro, tá? Venda de alimentos, artigos de higiene e limpeza, eletrodomésticos, vestuário e artigos para o lar, em embalagens maiores ou fardos, né? Ele vende caixa fechada, certo? Clube de compra. Ele é autosserviço, serviço ao consumidor de grande porte, certo? Restrito aos associados contribuintes e localização independente. É porque assim, hoje o macro é aberto para um cliente comum, né? Você que está assistindo pode ir ao macro comprar, mas ele tem um clube, né, de associados, vamos dizer assim, é restrito ao associado contribuinte. Eu já tive uma papelaria, então eu comprava caixas e mais caixas de papel ofício, era papel ofício que eu comprava mais lá no macro. Então eu tinha uma carteirinha especial, tinha até um certo desconto para comprar lá no macro, certo? Então tá aí, clube de compra. Tem as lojas de conveniência, que é a venda de alimentos e artigos de primeira necessidade. Você vai o nome já diz, de conveniência, né? Artigos de primeira necessidade, margens mais elevadas, lucro é alto. Já trabalhei em uma, sei como é. Você compra uma caixa de bombom por R$10, vai lá e vende por 20, 15. E na conveniência o pessoal compra, porque o nome já diz. Você está num horário que mais nada está aberto, você vai na conveniência e ela tem lá aquilo que você precisa, mas com um custo bem mais alto. Tem uma linha de produtos extremamente reduzida, que é uma ou duas marcas de cada item. Não é? Ele tem lá, sei lá, tipo, absorvente, vai ter duas marcas. Fralda descartável, duas marcas. Não tem muita opção, não. Então, você tem que pagar aquilo ali, comprar aquilo ali. Como já diz, é conveniência. Uma pequena área de fast food, né, lanche, de comida. Objetiva, atender a necessidade de conveniência do cliente, né? De tempo, que é aberta 24 horas. De lugar, que é o acesso fácil, normalmente em posto de combustível. Não que necessariamente tenha que ser imposto de combustível, viu? Tem loja de conveniência em fora também, tá? Seus preços são mais elevados, localizados em vizinhanças de grande circulação, em pequenas instalações com um máximo de 250 metros quadrados. São lojas pequenas, a maioria em postos de gasolina. E temos a 7-Eleven ou 7-Eleven e a Select, são as famosas lojas de conveniência. Tem lojas de descontos, como lojas americanas, também conhecidas como lojas de variedades. Venda de artigos de baixo preço, como alimentos, vestuário, CD, DVD, etc., aqueles potinhos, entre outros. Baixa margem e alta rotatividade do estoque, né? Alto serviço também, a pessoa mesmo se atende. Pouca imobilização, instalações e decoração. Não tem muito. Você entra nas americanas, você vê que não tem muita frescura, né? Muita propaganda chamando a atenção para as ofertas, localizadas em áreas de grande afluxo de pedestres ou em shopping center, lojas de descontos. Tem as home centers, material de construção, localizada à margem de grandes avenidas, vendem materiais de construção e artigos para o lar. Ferreira Costa é um exemplo, né? Apesar das quantidades comercializadas, suas margens são elevadas, agregam pouco serviço ao produto. Então, Casa Show, Casa de Construção, Ferreira Costa, entre outros. Tem Auto Center, tá? Aí temos a Zacarias, Benfica, Pneus, né? Benfica Pneus. Venda de autopeças e serviços automotivos. Possui como principal atrativo a garantia do serviço executado e peças originais. Temos as Outlet Stores, grandes depósitos localizados em áreas distantes dos centros, mas de fácil acesso, como a Vila Romana. Venda direta ao consumidor de artigos especiais de fabricantes ou linhas desenvolvidas com esse propósito. É produto especial para clientes especiais, vamos dizer assim. Tem as close out stores, né, como a Dollar Days. Venda de artigos para o lar, presentes e brinquedos por preço comum a todos os itens. Muitas redes trabalham com preço de apenas R$ 1,99. Vocês conhecem, né? A popular casa do R$ 1,99. Então, é coisinha barata. Também autosserviço.
Aqui, gente, lojas independentes não têm exemplos. De apenas um estabelecimento constitui a grande maioria do comércio varejista. Mercadinho, tá? Caracteriza-se pela simplicidade administrativa e frequentemente pelo atendimento personalizado aos clientes, devido ao contato direto entre o proprietário ou gerentes, né, com os consumidores. Uma padaria, você às vezes fala direto com o dono, né, ou uma lojinha do bairro. São geralmente especializadas como as de artigos para presentes, boutiques, armarinhos, floriculturas e etc. Muito bem. Temos o varejo sem loja, que é o marketing direto, né, via correio. Tem a venda por televisão, compra via internet também, tá? O varejo sem loja. Você quer comprar, compra direto pela internet ou pelo correio, pede, é entregue pelo correio. Tem as vendas domiciliares, como a Avon, Natura, né? A Amway, que atende público que buscam bens especializados ou aqueles que vivem distantes dos grandes centros, não tem tempo ou não gostam de fazer compras. Tá? As vendas podem ser por reuniões, catálogo, telemarketing ou televendas. Trabalho com altas margens e acordos, né, com fabricantes. Venda de catálogo todo mundo conhece, né? Chamada de vendas domiciliares. Ok? Bom, mix de produtos. É um conjunto de todas as mercadorias que o varejista comercializa. Exemplo, uma padaria possui em seu mix de produtos desde pão, leite e cafezinho até doces, cigarros, pilhas, velas, baralho e outras pequenas utilidades domésticas. Então tem um mix. Tudo uma coisa chama a outra. Planejar o mix de produtos significa definir quais produtos que serão comercializados pela empresa. Essa decisão implica conhecer as necessidades e expectativas do consumidor que a empresa atende ou pretende atender, tá? Como definir a linha de produtos. Uma linha de produtos é um grupo de produtos que estejam intimamente relacionados devido ao fato de atuarem de maneira semelhante, serem vendidos aos mesmos grupos de clientes, serem comercializados através de pontos de venda similares ou de enquadrarem, né, nas mesmas faixas de preços, certo? Seguindo aqui. Gente, dúvidas, chama no WhatsApp, tá? Se o mix de produtos representa a totalidade, o planejamento da linha de produtos significa agrupar os produtos que apresentam características em comum. Aí agora vamos a um exemplo do que eu estou dizendo. Exemplo de linha de produtos da padaria. No balcão, a venda de pão, leite, café, refrigerante e sucos. Tá? Cozinha, aí a venda de quê? Lanches, pizza, frango assado. Nos refrigerados, aí venda de frios, laticínios, alimentos congelados. Na mercearia, a venda de enlatados, biscoitos e refrigerante litro. E diversos, como venda de cigarros, pilhas, balas, isqueiros, canetas. Tá vendo? Um mix, uma linha de produtos na padaria. Então, classifica-se como sortimento, conjunto de todas as linhas e itens de produto colocados à venda pelo varejista. Já a variedade é o número de linhas de produtos com os quais a empresa trabalha e a profundidade, que é o número de itens de cada linha de produtos. Inclui, né, produtos e marcas. As decisões que envolvem o mix de produtos impactam diretamente o volume de vendas e a rentabilidade, né, da empresa, quanto ela vai ganhar em cima disso. Supermercado e hipermercado. Sortimento de produtos. Vamos lá, supermercado, média de 6 mil itens de produtos. Fortemente orientado para a linha de alimentos, né, mercearia, perecíveis e hortifruti granjeiros, que é a parte de fruta, legumes e verduras. Apesar de possuir uma linha de produtos menor que a do hipermercado, isso não significa que apresenta menor profundidade, né? Na linha de higiene pessoal, shampoo, sabonete, creme dental e etc., ou na linha de lataria, como molhos de tomate, conservas, ervilha, milho, pode ter o mesmo número de itens que o hipermercado, certo? Tá? Então ele tem uma média de 6 mil itens, mas não significa que ele vai possuir uma quantidade menor numa linha de produtos. No hipermercado é uma média de 12 mil itens, ou seja, ele tem mais, né, itens para vender. Possui, além de alimentos, eletrodomésticos, confecções, utilidades domésticas, móveis, microcomputadores e artigos de informática, né, calçados como cama, mesa e banho, caça e pesca, jardinagem, material esportivo, incluindo campo e lazer, brinquedos, ferramentas e ferragens, acessórios para carros, papelaria, dentre outros. Certo? Vamos lá, o mix de produtos e estratégia de marketing. O mix de produtos deve estar inteiramente voltado para o atendimento a um determinado público-alvo. Está focado, não é, no cliente.
Pesquisar o mercado e ouvir o consumidor, descobrindo seus anseios e expectativas é fundamental. O bom planejamento do mix de produtos é fator determinante para potencializar, né, vendas. Permite ao varejista colocar à disposição de seus clientes uma gama de produtos potencializando ao máximo as necessidades e o impulso de compra dos consumidores. Para determinar, né, gente, a estratégia, você tem que pesquisar o mercado e ouvir o consumidor para ver o que é que ele anseia, o que é que qual é a expectativa dele em relação a produtos, o que é que ele quer comprar, para poder você, então, decidir, certo? Então, como foi dito, né, permite ao varejista colocar à disposição de seus clientes uma gama de produtos potencializando ao máximo as necessidades e o impulso de compra, tá, dos consumidores. A partir do planejamento do mix de produtos é que se determina o tamanho e layout da loja, o volume do estoque e o capital de giro necessário, bem como a rentabilidade bruta do negócio, seja pela administração das margens de contribuição de cada linha, seja pela correta armazenagem e exposição das mercadorias, visando evitar perda e impulsionar as vendas. Gente, olha só, é cansativo esse conteúdo inicial, cansa. Eu imagino você que está aí assistindo agora, como já deve estar cansado, mas é extremamente importante você ouvir, ler isso na apostila, tá? Procurar compreender, se não compreender, procurar tirar dúvidas com o professor. Se você não entender isso para trabalhar como promotor, vai se tornar um pouco difícil, não é? Então, mix de produto. A decisão do lojista sobre o mix de produtos deve envolver, no mínimo, as seguintes considerações. Quem é meu público-alvo? Crianças, adolescentes, moças, rapazes, homens, mulheres, casados ou solteiros? Tem que ver quem é meu público-alvo. Que tipo de produto eu vou oferecer? Uniformes, roupa para o dia a dia, roupa social, de festa, moda jovem, roupas íntimas, fantasias? Então, tem que saber também, né? Qual é o poder aquisitivo desse público? Consumidor de classe social A, B, C, D ou E? Para saber, né, o que você vai colocar ali. Quais são as necessidades, a motivação e o impulso para o consumidor adquirir esses produtos? Então, ele tem que descobrir, a gente vai falar disso no nosso conteúdo. O mix de produto deve maximizar vendas, né? Vender muito. Em um supermercado, por exemplo, é desagradável para o consumidor não encontrar os itens que deseja em um único estabelecimento. Suponha-se que esse cliente, estando com um problema na rede elétrica de sua residência, incluiu em sua lista mensal de compra, além de mantimentos, produtos de limpeza, bebidas e etc. Ele aí coloca lâmpadas, fusíveis e lanterna. Infelizmente, o supermercado esqueceu-se de incluir esses itens em sua linha de produtos, frustrando o consumidor, né? Ele vai ter que ir em outro local. Então, você tem que... O varejista, né, o supermercado, tem que pensar nesse cliente também, nessas necessidades. Ainda que ele não tenha uma grande quantidade ou uma grande variedade de marcas, mas ele deve ter esse tipo de produto. A gravidade dessa falta pode ser maior do que parece. O descuido do supermercado levará o consumidor a procurar outro estabelecimento para complementar na sua compra, onde haverá uma atitude de comparação dos dois supermercados. A empresa não pode ser comparada à outra, não é? Então, o primeiro poderá perder uma venda e até o cliente, porque ele vai preferir fazer o quê? Não, vou comprar lá porque lá tem tudo. Lá encontro tudo. Não é uma falha. O mix de produto deve minimizar estoques. Bom, todas as decisões envolvendo o mix de produtos repercutem diretamente na gestão de estoques. Todas as decisões envolvendo o volume de estoques têm impacto, né, financeiro. É raro encontrar empresas comerciais com elevado investimento de seu capital em giro de estoques. Com frequência, observa-se que o capital para financiar esses estoques foi obtido junto a instituições financeiras ou a fornecedores. Dinheiro emprestado, né? O enigma da área comercial do varejo pode ser resumido nesta questão. Como maximizar as vendas e minimizar os estoques? Não é? Como é que eu vendo muito, né, e não tenho muita coisa dentro do estoque? Procurar vender produtos, né, que girem, que tenha alto giro, que ele não fica parado. A ideia é essa aí. Muito bem.
aula dada, conteúdo dado, primeira aula. A próxima aula a gente vai começar aí falando de gestão de estoques. É um conteúdo bem interessante. Aí o promotor entra na parte dele mesmo. Foi explicada toda essa parte aí de mix de produtos para vocês entenderem. Se tiver dúvida, não hesite em chamar o professor no privado para poder tirar suas dúvidas. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disposição em estar assistindo a aula aqui com o professor Marcos Nascimento. Certo? Muito obrigado.